Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu vou fazer nesse vídeo a correção dessa ficha, que é sobre o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que dá início ao nosso estudo sobre os contos. Essa semana a gente vai ter um encontro no Zoom, inclusive o Pedro vai estar junto com a gente, para a gente continuar a leitura do livro dos Meninos da Rua Paula. A gente vai terminar o primeiro capítulo, para depois vocês continuarem a leitura em casa. Porém, no próximo Zoom, né? Não a semana que vem, nessa semana, na próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do conto. Quem estava no Zoom, eu comentei sobre isso. É uma estrutura que vocês já viram, inclusive, no quinto ano, que é as partes do conto. Então, a situação inicial, o conflito, o clímax. Vocês podem não ter visto com esse nome, mas vocês já estudaram um pouquinho dessa estrutura. E aí a gente vai voltar um pouquinho no conto da Clarice, então ele é bem importante a gente entender o conto da Clarice para estudar essa estrutura também. Eu vou gravar esse vídeo, vai ter um outro vídeo com uma explicação sobre os exercícios sobre verbos, que poucos de vocês entregaram. Quem entregou foi o Gabriel e a Maria. Muito obrigada, Gabriel e Maria, por terem entregue. E depois também eu vou pedir aqui, mas vai estar no roteiro de vocês, para fazer a gravação do vídeo, né? Já é a terceira semana que eu vou pedir, e também os únicos que me entregaram foram o Gabriel e a Maria. Então, por favor, eu estou estendendo um pouco alguns trabalhos da semana 9 para essa semana 11, mas eu preciso que todo mundo faça para a gente poder dar continuidade ao trabalho, tá bom? Eu não vou reler o conto, porque a gente já leu em sala de aula, né? Eu vou dar mais umas dicas e falar sobre as respostas. Lembrando, gente, que é muito importante a gente fazer autocorreção. Então, se você não tiver pego ainda, pega seu caderno, pega o lugar que você anotou as respostas, dá um pause aqui no vídeo. Se for um documento do Word, vai pausando no vídeo para você poder corrigir, porque a autocorreção agora no ensino remoto, né, no nosso trabalho de estudo remoto, é tão importante quanto a autocorreção em sala de aula, naquele mesmo esquema que a gente fazia, de anotar as partes da resposta que não estão completas, de fazer observações que a gente faz em sala de aula, né? Que a professora fez no caderno. Então, eu preciso que vocês façam essa autocorreção. Eu estou contando com isso, que vocês estão fazendo essas correções, quando tem esses vídeos com as correções coletivas, porque isso é uma forma de aprender também. Então, vamos lá, gente. Tinha algumas palavras destacadas no texto para vocês buscarem a definição no dicionário. O Caio chegou a me perguntar se precisava procurar todas as palavras. Não precisava. A ideia era vocês procurarem as palavras que vocês têm dúvida. Eu marquei essas palavras porque normalmente é as que eu sei que os alunos têm dúvida, e para não ficar uma coisa assim, eu sei qual que é o significado de todas as palavras, mas eu não prestei atenção direito no que eu tenho dúvida, né? Então eu deixei algumas palavras marcadas. Então vamos lá. Uma coisa importante, gente, para quem pesquisou no dicionário, é que o dicionário ele traz vários significados. E aí a gente tem que pensar no significado que se encaixa com o contexto da história, certo? Por exemplo, busto é uma palavra que pode ser seio, ou pode ser o busto de qualquer pessoa, que é o tronco, que é a parte de cima do nosso corpo. Nesse caso, a gente entende que é seios, porque a gente está falando de uma menina. E de alguma forma a narradora está tentando ridicularizar essa menina pela aparência dela ser diferente da que ela tem, né? Que a narradora tem, que ela é muito magrinha, ela não tem seios ainda, etc. Então a gente tem que procurar qual que é a palavra que cabe aqui no contexto. Então, sardenta é uma pessoa cheia de sardas, vocês não vão enxergar, mas é tipo eu tenho um monte de sardas no rosto. Busto aqui quer dizer seios. Data natalícia, natalício tem a ver com o Natal, tem até gente que chama natalício por causa disso, porque nasceu no Natal. Tinha esse costume antigamente de pôr o nome na pessoa relacionado ao dia do santo, ou data cristã comemorativa. Mas natalícia aqui é data de nascimento, então é aniversário. O que a narradora está contando é que no aniversário das meninas, ela dava um cartão postal, né?
ela não dava livro, ela não dava nada, ela dava um cartão postal. Então, data natalícia é data de nascimento. É data que você nasceu. É Natal no sentido de nascimento. Cidade natal, é nesse sentido que a gente usa, por exemplo, o adjetivo Natal em cidade natal. Esguias é uma pessoa magra e alta. Ferocidade é de maneira feroz, ou seja, de uma maneira muito intensa nesse sentido, né? Ferocidade vem da palavra feroz. Magno é um dia importante, é um dia grandioso, é o dia mais importante. Então, dentre todos os acontecimentos que estão sendo descritos aqui, o acontecimento mais importante é esse dia em que ela pede o livro Reinações de Narizinho e a filha do dono da livraria não entrega, a menina ruiva não entrega o livro para ela e fica enrolando ela para sempre. Boca aberta é de boca aberta, com a boca aberta. Fel é amargor. O fel, na verdade, ele é uma substância, mas é muito curioso isso. Fel acaba sendo uma palavra sinônima de amargo. Então, algo amargo. O fel tem uma característica meio de veneno. Quando eu falo no sentido que a Clarice colocou aqui, é um pouco do veneno dela que escorre daquele corpo grosso. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E êxtase é quando a gente está muito feliz. Se a gente está extasiado, se eu estou em êxtase, é uma felicidade muito grande. Teve gente que fez muito boas definições das palavras. Quando a gente foi trabalhar vocabulário, é um pouco isso que eu espero. Não necessariamente a gente copiar o que está no dicionário, mas entender o que está no dicionário, se a gente não sabe, e conseguir transcrever o significado daquela palavra de um jeito que a gente entenda, tá? Não adianta eu procurar no dicionário e não entender qual que é aquele significado no contexto. O trabalho de pesquisa de vocabulário é necessariamente esse, é a gente entender o que está escrito, tá bom? Aqui vocês foram muito bem, né? Não teve erros, como a narradora descreve no texto e como ela descreve a menina, né? Aqui tinha a ver bem com as características físicas, mas tudo bem, quem já apontou que a menina ruiva, ela descreve como uma pessoa malvada, né? Então vamos para 4. Eu pedi para vocês fecharem os olhos e imaginar uma menina igual a garota ruiva, né? Isso eu acho que foi alguma coisa que a gente fez até em sala de aula quando a gente leu esse conto. A menina ruiva, se você for pensar, ela é uma menina bem fofinha. Ela é ruiva, ela é gordinha, ela é cheia de sardas. Então, ela aparentemente não teria nada de mal. E teve até alunos que apontaram uma questão de preconceito. Assim, eu acho que o preconceito que a gente pode perceber aí está no sentido da Clarice relacionar essas duas características. Então, ela ressalta muito que a menina era gorda, que ela era grande, que ela era maior do que todo mundo e que as outras meninas eram magras, eram mais adequadas do que a narradora imagina que as meninas deveriam ser para a idade delas, né? Então ela faz aí um parâmetro como se, a partir da aparência delas, elas eram melhores, elas eram visivelmente melhores. E não dá a entender necessariamente que toda menina gorda e ruiva é feia, ou toda menina gorda e ruiva é má. É mais esse contraste, entendem a diferença? Quando ela contrasta essas aparências, aí sim a gente pode pensar que existe um olhar preconceituoso, uma vez que ela está ressaltando a magreza como uma característica de bondade e ressaltando a gordura como uma característica de maldade, né? E aí a resposta da a maioria falou sobre isso, não. Não dá para, pensando só nas características físicas da menina, a gente achar que ela é malvada. Porque nenhum tipo de aparência, e Caio, eu dei muita risada nessa resposta, depois compartilhe com os seus colegas, vou deixar aqui a curiosidade, nenhum tipo de aparência faz a gente saber como uma pessoa é dentro do seu comportamento, certo? E aí, ó, quem ou o que nos leva a acreditar que a menina é má? Então tem duas coisas, né? Quem leva? A narradora, que nos leva a acreditar que a menina é má,
E o que nos leva a acreditar que ela é má? O modo, e aí a gente tem que pensar nisso, não é exatamente o fato dela não emprestar o livro, mas é o modo que a narradora descreve a atitude dessa menina de ficar enrolando ela para não emprestar o livro Reinações de Narizinho. E aí que fica muito importante, fica um pensamento muito importante para a gente desenvolver na questão 5. E o Ravi apontou muito bem apontado isso, que a gente não sabe por que a narradora a menina ruiva faz isso. A gente não sabe se a narradora é alguém, por exemplo, que persegue essa menina, se a narradora é alguém que já tratou mal essa menina, se as coisas foram realmente assim, ou se foi só uma vez que a menina ruiva quis pregar peça na narradora e depois já emprestou o livro. Ou se a menina ruiva, mesmo tendo feito tudo isso, se ela ficou bem com a consciência dela, se ela ficou bem com ela mesma. Então, uma parte importante que a gente não sabe da história é essa. O que motivou a menina ruiva a fazer isso? Que pode não ser só maldade e pode não ter acontecido necessariamente assim. Todas as impressões, todos os sentimentos, da visão trazida da história, do fato da história, é completamente construído pela narradora, que sofreu essa suposta maldade da menina, né? Ruiva. Então, eu acho que esse ponto de vista apresentado pela narradora influencia a gente, porque a gente entende os sentimentos das personagens, a sucessão dos acontecimentos, a motivação dos acontecimentos. Tudo isso é descrito e narrado através do ponto de vista dela.